O filho de um russo rico foi para a casa de massagem e se apaixonou pela meretriz. Mas quando a família descobre, a história não termina igual a Cinderela. Em um clube masculino, Annie trabalha como dançarina e cultiva amizades com seus clientes. Porém, quando Diamond descobre que um de seus clientes regulares contratou Annie, ela fica visivelmente chateada. Mesmo assim, Annie mantém sua amizade com as outras dançarinas, incluindo Lulu. Certa noite, o gerente Jimmy convoca Annie, dizendo que há um cliente que precisa de alguém que fale russo. Ele logo a apresenta a Ivan, que demonstra imediata atração por ela. Ivan revela que está de férias na América e, para animar a noite, Annie o convida para a sala VIP, onde se apresenta exclusivamente para ele. Os dois passam a noite inteira juntos. Annie rapidamente se torna a favorita de Ivan. Após o turno, na manhã seguinte, Annie deixa para trás sua personalidade glamourosa e volta para casa, onde mora com sua irmã. Naquela tarde, recebe uma mensagem de Ivan. Ele a convida para sua casa. Annie fica deslumbrada com o luxo do lugar, enquanto Ivan, empolgado, a conduz ao quarto para serviços especiais. Após o momento íntimo, os dois conversam mais e Annie descobre que Ivan é filho de um oligarca russo. Encantada por ter um cliente rico, Annie compartilha a novidade com Lulu. Contudo, Diamond, ao ouvir isso, fica irritada e cheia de ciúmes. No dia seguinte, Ivan continua a convidar Annie para sua casa e até a convida para sua festa de Ano Novo. Na noite da festa, Annie leva Lulu como acompanhante. A celebração se torna um caos divertido à meia-noite. Quando a euforia diminui, Ivan solicita novamente os serviços de Annie para encerrar a noite. Ela acaba dormindo em sua casa e, ao acordar no final da tarde, percebe que está atrasada para o trabalho. Ivan, não querendo que ela vá embora, oferece os 15 mil para que seja sua namorada exclusiva por uma semana, aliviando-a da necessidade de trabalhar. Tentada pela oferta, Annie vai ao clube e pede uma semana de folga a Jimmy. Ele relembra que já deu folgas anteriormente, mas Annie argumenta que o pagamento dele não é suficiente e vai embora. Na manhã seguinte, ela se muda para a casa de Ivan, passa a noite com ele novamente e no dia seguinte encontra seus amigos. Annie se adapta ao papel de namorada exclusiva, acompanhando Ivan durante o dia e agradando-o à noite. Em outra ocasião, visitam uma confeitaria onde trabalham os amigos de Ivan, Tom e Crystal. Entre risos e doces, correm para a praia e brincam como crianças. Annie continua desfrutando da vida luxuosa ao lado de Ivan, inclusive em uma viagem espontânea a Las Vegas. Lá, o grupo festeja na suíte particular de Ivan, joga no cassino e aproveita cada uma das comodidades extravagantes. Durante a noite, Ivan aprecia ainda mais a presença de Annie, que lhe ensina maneiras de tornar os momentos ainda mais especiais. Isso fortalece o vínculo entre eles, mas a semana está prestes a acabar. Ivan, por sua vez, se vê dividido, pois precisa retornar à Rússia para trabalhar com seu pai, algo que ele não deseja. Em tom de brincadeira, sugere casar-se com uma americana para evitar voltar para casa. Porém, ao lembrar que fugir em Las Vegas é uma possibilidade, a ideia começa a tomar forma de algo mais sério. Com isso, Ivan faz o pedido de casamento a Annie. A princípio, ela ri, mas ele insiste, destacando o quanto se divertem juntos. Percebendo a seriedade em suas palavras, Annie aceita e os dois correm para a Capelinha Branca, onde se tornam oficialmente marido e mulher. Annie logo abandona sua vida como dançarina. Seus colegas de trabalho a parabenizam, embora Diamond faça questão de zombar, comentando que o casamento provavelmente não durará mais de 2 semanas. No dia seguinte, Ivan compra uma aliança e um casaco novo para Annie. Os dois continuam aproveitando dias repletos de diversão, parecendo consolidar seu relacionamento como um verdadeiro
verdadeiro casal. Sem que eles saibam, os pais de Ivan descobrem sobre o casamento e acionam Toro, padrinho de Ivan e padre que vive nos Estados Unidos. Toro instrui seu homem de confiança, Garnick, a encontrar Ivan imediatamente. No mesmo dia, Annie percebe o celular de Ivan vibrando insistentemente, mas ele ignora as chamadas. Preocupada, ela pergunta se ele contou aos pais sobre eles, e Ivan responde com um sim tranquilo. Enquanto isso, Garnick descobre que Ivan se casou com uma mulher contratada, o que torna a missão de trazê-lo de volta para a Rússia ainda mais urgente. Garnick alerta Igor, seu parceiro, que apesar da pressão, eles não devem ferir Ivan. Pouco depois, os dois chegam à casa de Ivan. Surpreso ao vê-los na porta, Ivan recusa a entrada. No entanto, Garnick demonstra ter acesso às fechaduras e começa a abri-las à força. Ivan tenta impedi-los, mas Annie, aflita, pergunta se deveria chamar a polícia. Ivan, ainda tentando manter a situação sob controle, responde que está tudo bem. Enquanto Garnick força a porta, menciona que Toro está irritado por Ivan ter se casado com uma mulher contratada. Isso pega a Annie de surpresa e ela exige explicações, mas Ivan está tão focado nos intrusos que não a responde. Eventualmente ele deixa os homens entrarem, propondo mostrar a certidão de casamento para provar que sua união com Annie é legítima. Ivan conduz Garnick ao escritório para buscar o documento, enquanto Igor fica na sala com Annie. Garnick tira fotos da certidão e as envia para Toro, que está no meio de um batismo. Perturbado, Toro pede licença da cerimônia e rapidamente informa os pais de Ivan sobre o ocorrido. Toro, decidido a resolver a situação, abandona a igreja e liga para Garnick, ordenando que coloque o celular no viva-voz para que Annie também ouça. Em seguida, começa a repreender Ivan por humilhar a família ao se casar com Annie, o que deixa Annie profundamente ofendida. Toro insiste que Ivan fez sua mãe chorar e anuncia que os pais dele estão a caminho dos Estados Unidos para resolver a situação pessoalmente. Como se não bastasse, Toro decreta que levará os dois à prefeitura para anular o casamento. Ivan, subitamente silencioso, não reage, deixando Annie com a tarefa de defender a si mesma e o casamento. No entanto, ao perceber a gravidade do que está acontecendo, Ivan muda de postura e pede que Annie o acompanhe imediatamente. Confusa, ela vai buscar suas coisas, mas Ivan, impaciente, se recusa a esperar e foge sozinho, deixando Annie para trás. Garnick corre atrás de Ivan enquanto Annie, confusa, tenta alcançá-lo. No entanto, Igor bloqueia seu caminho. Durante a perseguição, Garnick escorrega, permitindo que Ivan escape. Annie, aflita, briga com Igor, temendo o que ele poderia fazer com ela. Isso leva Igor a atacá-la. Em desespero, ela tenta se defender, mas acaba sendo amarrada por ele. Quando Garnick retorna à casa e vê a cena, fica surpreso. Igor tenta justificar suas ações, dizendo que recebeu ordens para mantê-la dentro e que ela continuou lutando. Garnick, irritado, ordena que ele a solte, garantindo que poderão lidar com ela caso tente fugir novamente. Relutante, Igor obedece, mas, assim que é solta, Annie tenta escapar mais uma vez. Igor a agarra novamente, mas desta vez, Annie revida, mordendo seu pescoço em retaliação. Vendo que Annie não desistiria, Garnick concorda em amarrá-la novamente, até que ela o chuta no rosto, ferindo-o. Enquanto Garnick cuida do ferimento, Annie ameaça Igor, afirmando que Ivan irá vingá-la. Igor, no entanto, rebate friamente: seu marido acabou de te abandonar. Mesmo assim, Annie insiste que Ivan foi buscar ajuda. Nesse momento, Toro finalmente chega à casa. Ele fica horrorizado com o estado do lugar e, pior ainda, ao descobrir que Ivan fugiu. Observando a situação, Toro ordena que Igor solte Annie, impressionado com o fato de ela ter conseguido enfrentar os dois homens. Igor, porém, argumenta que se ela for solta, tentará fugir novamente. Tentando garantir sua liberdade, Annie se oferece para pegar seu telefone e ligar para Ivan, mas Toro instrui Igor a fazer a ligação. Enquanto isso, Annie protesta, reclamando que eles invadiram sua casa, expulsaram Ivan e a atacaram. Surpreso com o relato,
Toro pede desculpas antes de usar o telefone de Annie para tentar ligar para Ivan. No entanto, a ligação cai na caixa postal. Aproveitando-se da situação, Toro comenta que Ivan não é um marido adequado, já que a abandonou e se recusa a atender suas chamadas. Mesmo diante das críticas, Annie defende seu casamento, afirmando que é legal. Toro, porém, rebate, insistindo que ela não conhece Ivan. Ele conta que lida com as travessuras de Ivan desde que ele era criança e explica que toda essa situação coloca sua família em perigo. Ainda assim, Annie demonstra fé em Ivan e, em um momento de desafio, afirma que talvez já esteja grávida de seu filho. A declaração provoca uma reação ameaçadora de Toro, que diz que, se isso for verdade, eles também cuidarão disso. Ele então revela uma informação chocante. A casa não pertence a Ivan e o quarto onde Annie estava hospedada é, na verdade, dos pais dele. O quarto real de Ivan é um quarto de criança, repleto de brinquedos e naves espaciais. Toro ironiza. Isso acontece porque ele ainda é imaturo. Toro continua, afirmando que Ivan envergonhou sua família com o casamento e ameaçando Annie com acusações legais, alegando que ela enganou Ivan para que se casasse. Em sua defesa, Annie argumenta que foi Ivan quem a pediu em casamento, mostrando o anel que ele deu a ela. Contudo, Toro arranca o anel de seu dedo, declarando que pertence ao pai de Ivan. Annie, desesperada, grita por socorro, tentando alertar qualquer pessoa próxima para chamar a polícia. Em pânico, Toro a amordaça com um lenço. Mais tarde, ele conversa com ela em tom mais calmo, pintando Ivan como o verdadeiro vilão da situação. Ele descreve o sobrinho como um garoto mimado, afirmando que Ivan só se casou com ela para obter o green card. Em seguida, Toro faz uma oferta tentadora. Ele promete pagar os 10 mil pelo green card de Ivan, desde que obtenham a anulação. Assustada e em conflito, Annie pede para falar com Ivan antes de tomar uma decisão. Toro concorda, mas deixa claro: depois que o casamento for anulado, você nunca mais verá Ivan novamente. Sem outra escolha, Annie concorda com os termos. Finalmente liberada, ela se recolhe ao banheiro para lavar-se e tentar se acalmar. Depois, veste-se e se junta ao grupo na busca por Ivan. No entanto, sua irritação aflora quando percebe que Igor se senta ao seu lado no carro. "Não vou ficar ao lado do homem que me amarrou", declara, mas sem opção, permanece ali. Enquanto dirigem pela cidade, Igor tenta se desculpar desajeitadamente por tê-la machucado antes. Annie, no entanto, o ignora friamente, deixando claro que não aceitará suas desculpas. A primeira parada é na loja de doces, onde encontram Crystal e Tom. Ao serem questionados, ambos afirmam que Ivan não passou por lá nem entrou em contato. Toro, assumindo o comando, ordena que o casal ligue para Ivan. Desconfiados, eles recusam. Depois de um longo debate, Toro decide partir para ameaças e manda Igor começar a destruir a loja. Assustada, Crystal cede e liga para Ivan, mas a chamada cai novamente na caixa postal. Annie, tentando colaborar, sugere que Ivan poderia estar com outro amigo. Crystal e Tom, então, os direcionam para Alex. Chegando ao restaurante onde Alex trabalha, Annie o aborda e pergunta por Ivan. Alex também não o viu. Eles usam o telefone de Alex para tentar uma nova ligação, mas mais uma vez, vão direto para o correio de voz. Em um ato de desespero, Toro decide mostrar a foto de Ivan para os clientes do restaurante, perguntando se alguém o viu. O esforço é em vão e o grupo segue viagem. Enquanto voltam ao carro, Annie sente frio. Igor, tentando mostrar arrependimento, oferece o lenço que antes usaram para amordaçá-la. Desconfiada, Annie recusa, achando que ele o trouxe intencionalmente para amordaçá-la de novo. No entanto, conforme caminham, ela cede e aceita usar o lenço para se aquecer. Para piorar a situação de Toro, eles descobrem que o carro dele está sendo rebocado. Desesperado, Toro tenta subornar o motorista do guincho, mas o homem recusa. Sem paciência, Toro entra no veículo e o remove à força do caminhão, deixando o motorista horrorizado. Ele ordena que todos entrem no carro rapidamente e o grupo parte em busca de Ivan. A busca continua em vários lugares, mas sem
sucesso. Com o passar da noite, Garnick, ainda sofrendo com dores por causa do chute de Annie, começa a passar mal no carro, forçando Toro a limpar a bagunça. Apesar disso, o cheiro persiste, tornando o ambiente ainda mais desconfortável. Finalmente, eles descobrem que Ivan esteve em um clube, mas já saiu. Suspeitando que ele esteja em uma festa, começam a procurar por outros clubes. Sem que o grupo saiba, Ivan chega ao clube onde Annie costumava trabalhar, sendo recebido com entusiasmo por Diamond. Ela rapidamente anuncia sua chegada para os outros dançarinos e começa a se preparar para seduzi-lo, algo que deixa Lulu visivelmente preocupado. Enquanto isso, o grupo faz uma pausa para jantar. Toro, tomado pelo pânico de não conseguir encontrar Ivan, mal toca na comida. No meio da refeição, Annie recebe uma mensagem de Lulu, avisando onde Ivan está. Imediatamente, o grupo corre para o clube. Ao chegarem, encontram Diamond, convencendo Ivan a acompanhá-la para a sala VIP. O grupo se apressa até o local, onde Annie confronta Diamond, repreendendo-a por se apresentar para seu marido. A situação escala quando Toro começa a esbravejar com Ivan, enquanto Annie, abalada, implora ao marido por uma explicação. Annie, ainda desesperada para salvar seu casamento, conta a Ivan em prantos como ele a abandonou, deixando-a ser atacada e ter seu anel roubado. Com lágrimas nos olhos, ela explica que Toro está forçando-os a obter uma anulação e implora que Ivan faça algo para evitar isso. No entanto, Ivan, bêbado demais, a ignora e ri, incapaz de levá-la a sério. Cansado de esperar, Toro arrasta Ivan para fora do clube, enquanto Annie continua suplicando para que ele reaja. Durante o tumulto, Diamond, com seu típico sarcasmo, insiste que estava certa sobre o casamento de Annie. Irritada, Annie não contém a raiva e dá um soco em Diamond, desencadeando uma briga que só é interrompida quando Igor intervém e a carrega para fora. De volta ao carro, Annie discute com Toro, insistindo que Ivan precisa estar sóbrio para tomar qualquer decisão. Apesar disso, Toro se mantém firme e os leva diretamente à prefeitura. Com o carro estacionado do lado de fora, o grupo passa a noite esperando o juiz chegar. Quando o dia amanhece, Annie tenta novamente falar com Ivan, na esperança de que ele esteja lúcido, mas ele ainda está incoerente. Quando Michael, o advogado da família, chega, Annie tenta argumentar que Ivan não está em condições de prosseguir com o processo. No tribunal, ela ainda insiste com o juiz, ressaltando que seu casamento em Las Vegas é legal. Para surpresa de todos, Michael confirma que não é possível anular um casamento feito em outro estado. O juiz os dispensa, deixando Toro em pânico. Sem alternativas, Toro decide que Ivan deve enfrentar os pais e explicar a situação. Annie, relutante, implora a Ivan para fugir com ela. Contudo, desta vez, Ivan escolhe obedecer aos pais. Annie, resignada, concorda, ainda esperando provar que o amor deles é real. No aeroporto, os pais de Ivan, Galina e Nikolai chegam imponentes. Annie tenta causar uma boa impressão, até mesmo falando em russo para expressar sua alegria por fazer parte da família. Mas Galina, fria, ignora Annie, concentrando-se apenas no bem-estar do filho. Quando Annie insiste, Galina é categórica. Você não faz parte da família e meu filho não está apaixonado por você. Ao descobrir que precisam ir a Nevada para obter a anulação, a família apressa todos para embarcar no avião. Annie tenta mais uma vez convencer Ivan a recusar, mas ele a ignora. Quando ela o confronta, Ivan, irritado, declara que eles estão se divorciando e a chama de estúpida por achar que ele faria algo diferente. Como se isso fosse aliviar a dor, Ivan agradece a Annie por ter tornado sua viagem divertida, confirmando que ela não foi mais do que entretenimento para ele. Annie, magoada, tenta manter a compostura enquanto ele entra no avião. Quando Galina exige que ela embarque, Annie recusa, afirmando que precisará de um advogado para reivindicar metade do dinheiro de Ivan, já que não houve acordo pré-nupcial. Galina, sem paciência, a ameaça, dizendo que poderiam arruinar sua vida e envolver sua família. Sem opções,
Annie entra no avião. Durante o voo, Ivan é repreendido pelos pais, que exigem que ele comece a trabalhar com eles na semana seguinte. Enquanto isso, Annie, furiosa, permanece em silêncio, mas explode quando Ivan a chama de mulher contratada. Patético! Ela rebate. Igor, admirado por sua força, oferece um drink que Annie aceita sem hesitar. Em Las Vegas, Galina ordena que o casal assine os papéis de anulação. Antes de assinar, Annie olha para Ivan, ainda esperando por uma defesa, mas ele desvia o olhar. Com o coração partido, Annie conclui a anulação. Igor sugere que Ivan peça desculpas, mas Galina intervém, dizendo que seu filho não deve desculpas a ninguém. Annie rebate, acusando Ivan de ser um covarde e cutucando Galina ao afirmar que seu filho se casou com alguém como ela apenas para irritar os pais. Em um ato final de desafio, Annie devolve seu cachecol e casaco, jogando-os em Galina e Ivan antes de sair. Toro a leva de volta ao carro, ordenando que Igor a acompanhe ao aeroporto e permitindo que ela passe a noite na casa da família. Durante o voo de volta, Annie dorme exausta e Igor, mostrando um lado mais humano, cobre-a com sua jaqueta. Em casa, Annie chora no chuveiro, revivendo os eventos recentes. Mais tarde, enquanto fuma com Igor, ele comenta que seu nome verdadeiro, Anora, é mais bonito do que seu apelido. Annie, porém, debocha, dizendo que soa como o nome de um corcunda esquisito. Apesar disso, Igor tenta consolá-la, afirmando que foi bom ela não ter se tornado parte da família de Ivan. Annie, ainda ressentida, o acusa de ser o homem que a segurou quando tudo começou. Na manhã seguinte, Annie observa a vista do quarto pela última vez antes de arrumar suas coisas. Igor a leva ao banco para confirmar que Toro realizou o pagamento e depois a acompanha para casa. Antes de partir, ele devolve a aliança de casamento que havia roubado de Toro. Surpresa, Annie começa a ver Igor como alguém que talvez estivesse ao seu lado o tempo todo. Ainda assim, ela não quer ficar em dívida com ele. Durante um momento de proximidade, Igor impede que ela o beije, o que leva Annie a rejeitá-lo e, em meio às lágrimas, começar a socá-lo. Igor a segura, permitindo que ela desabafe. E Annie percebe, com tristeza, que Igor se preocupou mais com ela do que Ivan jamais se importou. Mesmo assim, o conto de fadas que Annie sonhou viver se dissolveu completamente. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.